Olá, muito bom dia. Como você está? Tudo bem com você? Bom dia mais uma vez. Cá estamos nós para compartilharmos mais uma vez a palavra do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Passamos por dias e semanas bem conturbadas, bem corridas, muitas coisas a serem resolvidas. E eu estava orando hoje ao Senhor hoje pela manhã, dizendo: Senhor, eu preciso voltar, preciso fazer os vídeos novamente. Peço que o Senhor me direcione uma palavra e ali fazendo a minha leitura particular, eu ouvi do Senhor, do Espírito Santo, falei, é isso que nós vamos compartilhar hoje. Então eu quero já iniciar com um momento de oração com você, para a gente logo em seguida começar a refletir aqui na palavra do Senhor. Meu Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, muito obrigado por esse momento, meu Deus, de compartilhar a Tua palavra, de separar um tempo breve do nosso dia, ó Pai, para estar mais próximo do Senhor, para conhecer um pouco mais do Senhor, para ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa falar aos nossos corações e que nós possamos, ó meu Deus, ter clareza daquilo que a Tua palavra tem para nós nesta manhã. Amém. Então, eu estava orando pela manhã, pedindo para o Senhor falar comigo diante de tudo que tem acontecido, e Ele me deu esse texto, e eu creio que é o mesmo texto que nós vamos compartilhar hoje e que o Senhor quer falar conosco. E lá em 1 Reis, capítulo 19, é um texto que muitas pessoas conhecem, e a gente vai lendo e falando sobre, a gente vai lendo, vai entendendo. 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler o capítulo completo, tá? Mas a gente vai lendo, vai destrinchando, vai entendendo toda a situação, tá? Aqui para você se situar, antes de a gente começar a ler, vou te dar uma introdução. Anterior ao que nós vamos ler aqui, acontece uma situação onde Elias, ele fala que não haveria chuva. Israel estava em uma situação de grande idolatria, adorando a outros deuses, servindo outros deuses, né? Principalmente Baal. E Elias, ele diz, olha, diante do pecado de vocês, diante da desobediência de vocês, diante do que vocês têm feito, povo de Israel, povo escolhido por Deus, diante do que vocês têm feito, eu digo a vocês que não vai haver chuva. E ali não houve chuva durante muito tempo, e eu te indico, né, te oriento a ir ler, vá lá alguns capítulos antes, dê uma lida, estude você também, olhe, tá? Conheça por você também, tá bom? Através da palavra. E aí ele fala, olha, não vai haver chuva. Depois de muito tempo, volta-se essa chuva. Mas até chegarmos aqui no capítulo 19, nós vemos que Elias passou por esse processo, passou por um processo de luta contra profetas, ele sozinho contra 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azerá. E dentro desse confronto, onde ele faz um desafio, né, através do altar, olha, sacrifiquem aí aos vossos deuses, e eu vou sacrificar ao meu Deus, aquele que responder com fogo realmente é Deus, e daí Deus responde, Baal e Azerá não respondem, e aí os profetas de Baal e Azerá acabam morrendo. Então, após isso, nós chegamos agora no capítulo 19, onde Elias está correndo, Elias está fugindo, Elias está com medo, porque Jezabel decide matá-lo. Jezabel, esposa de Acabe, rei de Israel. Então Jezabel decide matá-lo. E aí é onde nós entramos no capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: Levante-se
e coma. Vamos parar aqui por um momento. Desculpe. Então nós temos aqui Elias fugindo, um homem extremamente usado por Deus. Foi usado ali em suas palavras quando disse não vai chover, e não choveu até que ele dissesse. Um homem que estava ali desafiando 850 profetas em nome do Senhor e venceu. Em nome do Senhor e venceu. Ele estava agora com medo. Estava com medo de morrer, fugindo de uma mulher, fugindo de um rei, fugindo de pessoas, de seres humanos. Um homem que foi extremamente usado por Deus e que pôde provar ali de experiências com Deus. Ele estava fugindo. E aí o que nós podemos entender aqui? Que não só fugindo, mas pedindo a morte. Há situações que, por fazermos a vontade do Senhor, por estarmos dentro da vontade do Senhor, por estarmos cumprindo aquilo que o Senhor nos manda fazer, muitas vezes nessas situações nós também vamos nos deparar com momentos de fraqueza, com momentos de tristeza, com momentos de desânimo, com momentos de medo. Isso é natural do ser humano. Não são todas as pessoas que vão concordar conosco, não são todas as pessoas que vão nos apoiar, não são todas as pessoas que vão tratar com tranquilidade aquilo que falamos ou aquilo que pregamos, aquilo que defendemos. Não estou falando de radicalismo, não estou falando de religiosidade, estou falando sobre fé, sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, aquilo que Cristo nos ensina através de princípios e preceitos bíblicos. Então nós vamos ser perseguidos sim, muitas vezes, isso é natural, isso é fato, a palavra fala, né? Cristo foi perseguido e nós também seríamos perseguidos, Cristo foi odiado, nós também seríamos odiados, porque se nós buscamos ser a imagem e semelhança de Cristo, seremos perseguidos como ele também foi. Isso é fato. Não, isso não muda. Desculpe. Então nós continuamos aqui, Elias, ele está ali deitado, dormindo, esperando a morte chegar. Mas aí Deus decide ter um encontro com Elias. Perdão. Deus decide ter um encontro com Elias. E que encontro é esse? Continuando aqui no versículo 6. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Ao contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Vamos parar aqui por enquanto. Então Elias estava ali deitado, esperando a morte, já desistindo de tudo, e aí Deus fala com ele, o toca. Fala: Elias, se levanta. Não acabou ainda não. Tem muita coisa ainda para ser feita, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu quero te usar. Mas do jeito que você está aí, fraquinho, sem se alimentar, você não vai conseguir. Se alimente, Elias. Coma. Elias comeu, bebeu água e ainda assim Deus disse: olha que coisa tremenda, que coisa linda. Deus disse: comeu, comi, bebeu, bebi. Agora coma mais, beba mais, porque senão você não vai aguentar. A nossa comida, a nossa bebida, o nosso alimento é a palavra de Deus, é o nosso relacionamento com Deus. Sem comer e sem beber a palavra, sem se alimentar, buscando a Deus em oração, em consagração, a gente não chega ao fim da caminhada. A gente não chega ao Monte Sinai, a gente não chega ao ponto de encontro com Deus para viver o extraordinário. Nossa comida e nossa bebida é a palavra e a presença de Deus. Isso é tremendo. Mas já estou satisfeito, já estou saciado. Não tá, coma mais, beba mais, se alimente mais, se nutra mais. Esteja pronto para uma longa caminhada, para uma longa jornada. Vamos continuar.
Então o Senhor lhe disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: O que você faz aqui, Elias? E ele respondeu outra vez: Tenho servido com zelo ao Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. O que é lindo aqui? O que é incrível, é esplêndido aqui nesse trecho? Veja bem, o Senhor o tira de onde ele estava, manda ele se alimentar para poder caminhar 40 dias e 40 noites até chegar ao ponto de encontro do qual ele queria falar com Elias. Entenda, às vezes a jornada é longa, não é rápido, às vezes não é perto, às vezes é longo. Às vezes você precisa se alimentar mais ainda do que você já se alimenta, porque a estrada é longa, porque você precisa chegar a um local de encontro que é só você e Deus que conhecem. Chegar no nível que só você e Deus conhecem, vão se encontrar ali no particular. No caso aqui era o Monte Sinai. Mas Deus, ele sabe onde é o ponto específico de encontro que ele quer ter com você. E ali ele vai ter um encontro com Deus e Deus fala: Elias, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? E ali Elias fala: Senhor, o teu povo está totalmente perdido. Mataram os profetas, abandonaram os teus ensinamentos, abandonaram tudo que o Senhor disse que era para fazer, não servem mais a ti. Está um povo obstinado, perdido, Senhor. Mataram todos os profetas e agora querem matar a mim. E aí a palavra fala que Deus o chama para fora da caverna. E daí quando Deus o chama para fora da caverna, eu amo esse texto. Fala que veio um vento muito forte, veio um terremoto, veio fogo, tudo muito intenso, tudo muito forte, tudo muito poderoso. Mas o Senhor não estava em nenhuma dessas coisas. O Senhor nem sempre vai falar com você, vai te encontrar de forma estrondosa, que todos ouçam, que todos vejam. Às vezes o Senhor vai te encontrar no sussurro, no silêncio. Às vezes o Senhor quer te encontrar ali onde só você consegue ouvi-lo, onde só você consegue vê-lo, onde só você consegue tocá-lo. Ele viu o tamanho do poderio que estava ali nas mãos de Deus, o tamanho de Deus através do fogo, através do vento, através do terremoto. Mas não era ali que Deus queria falar com ele. Deus falou: Olha, tudo isso aqui também dá medo e eu sei que você está com medo, mas eu venho, Elias, com calmaria. Eu venho com tranquilidade, eu venho trazer paz. Eu venho trazer uma brisa suave para falar com você. Não tenha medo, Elias. O que eu trago é leve, é suave. E ali ele pergunta novamente: O que você faz aqui, Elias? Às vezes o que o Senhor quer te ouvir. Ele sabe o que você passa, ele sabe o que está acontecendo, mas ele quer te ouvir dizer. Ele quer te ouvir falar: Senhor, está acontecendo isso, eu estou passando por isso, isso, isso. É isso que está acontecendo comigo, Senhor.
Eu preciso que o Senhor me ajude nisso e nisso e nisso. Detalhe, se for preciso, escreva para você poder dizer, para você lembrar de tudo. Ele sabe tudo que você precisa, mas às vezes ele no desespero, no medo, na angústia, você não se lembra. Diga para Deus. Deus, eu estou com dificuldade nessa área. Deus, eu preciso abandonar isso. Deus, eu preciso me libertar disso. Deus, eu preciso alcançar isso aqui. Deus, eu preciso ter mais intimidade. Deus, eu preciso orar mais. Deus, eu preciso ter mais desejo de ler a palavra. Não compreendo o que leio, me dá entendimento para compreender o que eu estou lendo. E ali, quando ele repete, o Senhor fala para ele: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou a sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias com seu ajudante. O que nós vemos aqui? O Senhor falou: olha, Elias, não se preocupe. Eu sei tudo que você tem passado, mas você não está sozinho. Você pensa estar sozinho, mas você não está sozinho. Ainda há 7.000 que não se dobraram, Elias. Ainda há 7.000, Elias, que não se dobraram. Ainda há 7.000 que ainda são fiéis a mim e não se prostraram a Baal. Você não está sozinho. O Senhor, Ele não vai te deixar sozinho no meio da guerra. Sempre colocará pessoas que vão te ajudar, que vão te dar a mão, que vão te apoiar. Não se preocupe com isso. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E Deus prepara uma pessoa para caminhar junto com Elias, para que após a sua missão ser cumprida, que essa pessoa pudesse dar continuidade ao chamado. E aqui no caso foi Eliseu. E o que me chamou muita atenção na escolha e no chamado de Eliseu é que Eliseu estava ali trabalhando, cuidando da terra, junto com os bois, arando. E aí quando ele é escolhido, Elias simplesmente chega, joga a capa nele e fala: olha, tô te chamando, bora. E aí ele fala: peraí, deixa eu terminar o que eu tô fazendo, deixa eu me despedir. E aí Elias diz: tu quer se despedir? Tudo bem, meu amigo, mas preste atenção. Qual que é a sua prioridade agora? É você se despedir, manter o laço que você tem te ligando ao que está aqui, ou é você cortar esse laço e ser guiado para algo maior? Não estou falando para você abandonar a família, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é você refletir qual a tua prioridade. Muitas vezes somos tão seguros do que nós temos, do que possuímos, do que é material, do que é palpável, do que é visível, e nós não prestamos atenção naquilo que Deus realmente quer nos entregar, que está muito além da nossa concepção, mas que pelo fato de não enxergarmos, a gente fica: meu Deus, como vai ser? Como vai ser? E olha só o que é interessante. Eliseu tinha os bois para trabalhar, para ter o seu sustento, e dali, com aqueles bois,
E aquele arado era de onde ele tirava a sua provisão, a sua garantia de vida, de sobrevivência e subsistência. Mas quando ele entende o chamado, ele mata os bois e queima o arado. Ele mata os bois e queima o arado. É como se ele dissesse: Elias, tudo bem, eu vou com você, mas eu não posso mais voltar. Porque o que garantia o meu sustento aqui, de forma material, as minhas ferramentas, a minha força já não existe mais. O que garantia o meu sustento, a minha renda, a minha subsistência, que eram esses bois e esse arado, já não existem mais. Eu não tenho mais outra escolha, outra opção, a não ser confiar que é Deus que vai cuidar de mim, que é Deus que está me chamando e que é Ele que vai prover. Eu não posso mais olhar para trás porque não tenho mais para o que olhar. O que existia já não existe mais, o que me prendia já não me prende mais. Agora eu estou com você, vou caminhar com você, vou aprender com você e vou receber esse chamado que o Senhor colocou nas minhas mãos, que Deus tem colocado nas minhas mãos para cumprir. E eu estou aqui para isso, Elias. Vou com você. Que essa mensagem fique em nossos corações e que o Senhor possa trabalhar em nós. A estrada é longa. A caminhada para encontrar o Senhor pode ser extensa, cansativa, mas você vai ter o alimento para aguentar até lá. Você vai ter onde dormir e repousar a sua cabeça. E você vai ter um verdadeiro encontro com o Senhor. E quando tudo isso acontecer, eu te garanto que você terá pessoas em sua volta para ir nessa jornada junto com você e viver o extraordinário de Deus junto com você. E o que Elias deixou quando o Senhor o leva até Eliseu, o que ele deixou quando encerrou o seu ciclo, quando encerrou a sua jornada, quando terminou sua batalha, não foi simplesmente um nome, ele deixou um legado. Ele deixou um legado e deixou uma missão ainda maior nas mãos de Eliseu, que nós vemos na palavra logo mais para frente, Eliseu também operando milagres, sendo usado por Deus. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Seja perseguido, seja caluniado, seja atacado, se for por amor e obediência à palavra, da forma como a palavra é, tenha certeza que Deus está cuidando de você. Deus abençoe.